Olá, a paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, a paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração, e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheio da glória e cheio da graça do Senhor, amém? Eu já quero chegar sendo profeta, sendo boca de Deus para você, eu já quero chegar profetizando sobre a sua vida. Eu quero profetizar no nome de Jesus que as águas vão se abrir. O mar vai se abrir e você vai passar no mar da impossibilidade. Talvez você chegou hoje diante dessa live, sabe? No meio de uma tempestade, no meio de um mar bravio, no meio de um mar vermelho fechado, no meio de uma situação impossível. Então eu quero profetizar sobre a sua vida que o Senhor já foi na sua frente e já abriu o mar para você passar. Então acalma o seu coração, porque você não parou nessa live à toa, você não chegou aqui por acaso, há uma direção da parte do Senhor para você estar aqui. E creia que Deus vai falar de alguma forma no teu coração. Amém, meu querido e minha querida, já quero estar te convidando para a gente estar orando. Vamos orar, porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença, entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento, perdão por tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Toma o primeiro lugar na nossa vida, o lugar de honra que é todo seu e de mais de ninguém. Repreendo o laço, o embaraço, a fúria do adversário, tudo que Satanás tem feito contra a nossa casa, contra a nossa vida, para nos paralisar, para nos desanimar, Senhor, tu joga por terra no nome de Jesus. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo, repreende todo tipo de bruxaria, Senhor, aonde tiver o nosso nome, na encruzilhada, na catatumba, Senhor Jesus, no freezer, no congelador, debaixo de um ogdá, onde tiver o nosso nome. Senhor, tu envia o teu anjo lá e arranca o nosso nome de lá. Repreende a cilada do inferno contra a nossa vida no nome de Jesus. Eu entrego essa casa nas tuas mãos, a despensa nas tuas mãos. Abre porta de emprego para o teu povo. Abre porta do sobrenatural. É o que eu te peço, Senhor. Fala nessa live comigo, fala nessa live com o teu povo. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Amém, meu querido, amém, minha querida, seja abençoado, seja abençoada no nome de Jesus. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos, tem um canal aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook, para honra e glória do Senhor Jesus, tá bom? Pastora Magna Vasconcelos, somente no YouTube, no Facebook tá Magna Vasconcelos, porque eu ainda não consegui, gente, botar o pastor. Vocês acreditam? Não tô conseguindo. Se alguém souber, escreve aí nos comentários aí para me ajudar. Como é que eu faço para trocar lá e botar pastora Magna Vasconcelos, tá bom? No nome de Jesus. Já deixe seu likezinho, que é muito importante. Toda vez que você deixa seu like, é você falando pro YouTube que é um vídeo com conteúdo. O YouTube passa por vídeo de outras pessoas e você me ajuda a evangelizar. O Senhor me levantou neste tempo para evangelizar e levantou você para vir comigo. Então vem comigo e me dá a mão, porque grandes coisas o Senhor vai fazer na minha vida e na sua. Amém, meu querido e minha querida? Então já deixe seu likezinho, já corra aí no nome de Jesus, já compartilha lá no grupo de família, no nome de Jesus, amém? Semana passada teve o culto aqui no Quintal da Vitória, então foi um culto abençoado, foi o culto da vitória, a glória de Deus desceu tremendamente, tá? O pregador foi usado tremendamente, o pregador da noite, as oportunidades, cada um que recebeu sua oportunidade, Deus falou assim, tremendo, foi céu baixinho na terra, amém? Então, em nome de Jesus, daqui, essa semana não, mas a próxima teremos novamente, então, em nome de Jesus, eu sempre vou anunciando aqui, tá? E sempre vou colocando os cartazinhos, fica ligado, porque a oração acontece de 15 em 15 dias, tá bom? Aqui no Quintal da Vitória.
Não é o quintal da Dona Vitória, não. É o quintal da vitória, porque aqui é um quintal onde tem oração e onde você recebe vitória. Por isso que Deus me deu o nome. É o quintal da vitória. Pastora, onde é a oração? É lá no quintal da vitória. Não é vitória de nome de alguém. Você está entendendo? É vitória porque aqui o povo recebe vitória. Então, se você está precisando de uma vitória, vem orar conosco, vem cultuar conosco, porque é céu baixinho na terra. Amém? No nome de Jesus. Já abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Gente, quase que a Bíblia fecha. Eu estou um pouquinho atacada da sinusite. Né? Acho que semana retrasada, né? Eu estava muito gripado ou resfriado. Pareceu que foi embora, né? Mas acho que foi uma gripe mal curada, não sei. Né? Porque eu também saio de madrugada, né, para fazer plantão às vezes, e pego chuvisco de chuva voltando da igreja, né, gente? Então, é culpa minha mesmo, né, por não me cuidar. Mas vou me cuidar no nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 19, que diz assim: E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles e para estes, e esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não enxergou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiam, e entraram atrás dele todos os cavalos de Faraó, e os seus carros, e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhe as rodas dos seus carros, e fez-lhe andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornaram a cobrir os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que havia seguindo no mar, e nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro, e a sua mão direita e a sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrou aos egípcios. Temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Essa é uma palavra gloriosa. Eu amo essa passagem, gente. Essa passagem nos conta, né, o exato momento em que o Mar Vermelho é aberto. A palavra de Deus vai dizer que o povo sai do Egito aqui e Moisés sai com uma multidão de gente. Sai com o povo hebreu, sai com pessoas que não eram hebreus. Você está entendendo? Uma multidão acompanhava Moisés. Tá? A palavra de Deus vai dizer que tinha um caminho mais curto, mas o caminho mais curto passava pela terra dos filisteus. Tá? E os filisteus estavam em guerra. Então, Deus sabia
que eles eram um povo que não estavam preparados para a guerra, porque eram camponeses, eram pastores, eram lavradores, não eram homens de guerra, habilitados para a guerra. Então Deus teve o cuidado de não passar com eles pela terra dos filisteus, para que eles não vissem a guerra e que não entrassem em guerra. Deus faz eles passarem por um caminho mais longo, mas esse caminho mais longo dava de frente ao Mar Vermelho. Presta bem atenção. Deus teve um cuidado para que eles não vissem guerra, para que eles não desistissem, para que eles ficassem firmes. Porque quando você está numa batalha, a primeira coisa que você quer fazer quando você vê uma dificuldade é voltar para trás, é olhar para trás. Quando você está na presença de Deus e as coisas não saem da maneira que você gostaria, muitas das vezes a primeira coisa que a gente faz é olhar para trás. Você está entendendo? Olhar para trás e querer voltar. Sabe quando o povo sentiu saudade dos alhos poró? Sentiu saudade da comida do Egito? É isso. Olhar para trás é sentir saudade da comida do Egito. Entendeu? Então Deus teve todo esse cuidado. Eu quero te dizer que Deus sempre tem cuidado conosco. Mesmo diante de uma prova, mesmo diante de uma tempestade, mesmo diante de um mar bravio, Deus tem sempre cuidado. Claro que numa guerra você vai se ferir, numa guerra você vai ouvir coisas que você não quer, você vai ver coisas que você não quer, porque você está numa guerra, você está numa batalha. A palavra de Deus fala assim: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então aqui, esse mundo, nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Entendeu? E esse mundo vive em constante batalha pelo inimigo. Então, vai acontecer algumas coisas que a gente vai se entristecer. Entendeu? Mas não é para a gente olhar para trás, porque Deus tem o cuidado de nos proteger. Então aqui a palavra de Deus fala que eles não passaram pela terra dos filisteus. E eles chegam diante do Mar Vermelho. Só que quando eles chegam diante do Mar Vermelho, eles começam, você está entendendo? A reclamar, a perguntar se não tinha sepultura suficiente no Egito para eles morrerem, entendeu? Porque eles viram o Mar Vermelho na frente e viram que não tinha como atravessar o mar, não tinha barco, a maré provavelmente estava muito alta e eles tinham que chegar do outro lado, não tinha maré baixa, gente, não tem como. Entendeu? Passar pelo meio do mar com a água no joelho, não tinha. Aí eles ainda por cima olham para trás e vê Faraó com os seus carros e cavaleiros, porque a essa altura Faraó já tinha se arrependido de ter liberado o povo hebreu, porque Deus fala para Moisés assim: olha, eu vou endurecer o coração de Faraó, viu? Porque Deus precisava ser honrado, entendeu? O nome do Senhor precisava ser honrado. O povo precisava conhecer o tamanho do Deus que nós servimos. Entendeu? Às vezes você segue ao Senhor, mas não teve nenhuma experiência com o Senhor ainda. Entendeu? Nenhuma experiência no sobrenatural. Nada, não teve experiência. Deus queria que eles tivessem experiência com o Senhor. Então, passar por experiências com Deus é passar por provação. Porque como é que você vai ter uma experiência com Deus, vai saber quem Deus é na sua vida se você não passa por provação, se você está sempre, sabe, debaixo de uma árvore frondosa, nada acontece com você, tua vida sentimental está ótima, família ótima, financeira ótima, saúde ótima, tá tudo lá em cima, tá tudo ok. Como é que você vai ter experiências com Deus? Entendeu? Se tá tudo bem para você, muitas das vezes, quando tá tudo muito bem pra gente, a gente nem procura orar, nem procura jejuar, nem procura buscar. Mas, querido, se não tiver bem para você, tem gente que nem dorme no joelho, vai orando. Tem gente que jejua sem parar, entendeu? Então, acontecem algumas coisas na nossa vida, não porque Deus é ruim, não porque Deus é mau, é porque nós precisamos ter experiência com Deus, precisamos ter intimidade com Deus, precisamos conhecer Deus. E aqui o povo hebreu precisava ter intimidade com Deus, experiência com Deus e conhecer Deus. Não adiantava conhecer o Deus que Moisés servia, eles precisavam conhecer o Deus que chamou Moisés e chamou eles também pelo nome.
Entendeu? Então, muitas das vezes nós vamos passar por algumas questões, algumas provações, algumas tempestades com a permissão de Deus. Aqui era a permissão de Deus. Até o coração endurecido de Faraó era permissão de Deus. Entendeu? E a gente tem que entender quando é a mão de Deus. Gente, quando é a mão de Deus, o vento assopra de uma maneira que a gente acha que vai morrer, mas daqui a pouco, aquele vento que soprou, teve aquele ruído todo, daqui a pouco se acalma, você tá entendendo? Porque se eu chegar na sua casa dia de sexta-feira, geralmente as pessoas fazem faxina, né? Se eu chegar na sua casa sexta-feira e você estiver faxinando, vai estar tudo pra cima, tudo pro alto, você vai falar assim, ai, pastora, não repara não, porque eu tô faxinando, aí tá tudo bagunçado. É assim, Deus quando entra na nossa vida, ele vai faxinando. Entendeu? Vai tirando as coisas do lugar, vai tirando a poeira debaixo do tapete que a gente esconde, que são os pecados de estimação. Você tá entendendo? Vai trocando os móveis de posição, que são as coisas que a gente não quer que saia do jeito que a gente não imaginava. A gente quer que as coisas fiquem do jeito que a gente quer e não do jeito que Deus quer. Mas aquele móvel tá numa posição que Deus não quer que fique, não tá legal. Nos seus olhos, aquele sofá tá legal ali naquele canto da sala, mas os olhos de Deus desse lado aqui vai ficar melhor, você vai ter uma visão melhor da tua sala, da tua casa, da tua televisão, entendeu? Porque eu tô te dando esse exemplo para você ver que os caminhos do Senhor são melhores que o nosso. A decisão do Senhor é melhor que a nossa. Então o povo aqui começa a murmurar. E preste atenção, é muito ruim quando você murmura diante de uma adversidade. Porque quando você murmura, tá? O céu se tranca. Quando você murmura, Deus não atende, você desagrada a Deus. Pastora, como é que eu murmuro? Você murmura diante de uma provação que você está passando e fala assim, eu não merecia passar por isso. Ah, isso não pode estar acontecendo comigo. Ah, meu Deus, eu oro tanto, jejuo tanto, tô passando por isso e isso. É porque você ora tanto, porque você jejua tanto, que Deus está botando você na prova para ver até onde você aguenta. Entendeu? Perdão, gente. Engoli ar. Perdão. Tem provas que parece que a gente vai morrer. Peraí. Tem provas que o corpo dói. Entendeu? A gente fica tão desesperado que muitas das vezes só conseguindo dormir com calmante. Tá? No meio da prova. Eu passei, esse ano vai fazer 2 anos, né? Um período da minha vida que eu tava com um problemaço. Eu tava numa prova, mas eu sabia que era o Senhor que tava me provando. Entendeu? E eu só dormia com calmante. Muitas das vezes eu achava que eu ia até infartar, mas eu estava aqui orando, eu estava aqui pregando, mas só Deus sabe o momento que eu estava passando. Entendeu? Então tem provas que a gente acha que vai morrer, tem provas que a gente acha que vai desfalecer. Às vezes a gente passa por algumas situações que a gente está magoado, que a gente está machucado, e muitas das vezes não queremos liberar o perdão, querido. Preste também atenção. O perdão é muito importante, porque o perdão, ele vai fazer bem para a pessoa que você liberou, mas o maior bem que ele vai fazer é para você. Entendeu? Porque você não vai infartar. Se Jesus voltar, não tem sujeira no teu coração, você vai subir. Entendeu? Porque muitas das vezes quem te feriu não tá nem aí para você. Muitas das vezes não vai nem lembrar que feriu você. Mas você tá com aquela feridinha lá no coração, ainda tá regando aquela planta da ferida, entendeu? Aí o rancor vai crescendo, o ranço vai crescendo, então isso não é bom, nem pra mim, nem pra você, entendeu? Então quando a gente não consegue perdoar, eu sempre falo aqui, né? Eu tenho a minha estratégia, porque eu sou uma pessoa muito difícil de liberar perdão. Ah, mas você é pastora, mas primeiramente eu sou humana como você. Entendeu? Eu sou uma pessoa que eu tenho um problema sério para liberar perdão. Então, isso foi uma experiência minha com Deus, tá, gente? Então, eu aprendi algo com o Senhor, que para mim, Magna, liberar perdão é todo um processo. Eu sei que é um processo de jejum, um processo de oração para Deus me limpar. E depois eu começo a orar pelaquela pessoa, para aquele amor voltar dentro de mim, entendeu? Eu ter carinho pelaquela pessoa, eu não ter ranço.
Entendeu? Conseguir ficar do lado daquela pessoa, suportar estar do lado daquela pessoa, porque às vezes a gente fica tão chateado com algo, com alguém, que a gente não quer nem aquela pessoa perto da gente. Entendeu? A gente até fala, mas entre os dentes, mas não quer aquela pessoa perto da gente. Entendeu? Paulo vai dizer que a gente tem que perdoar, mas não é necessário conviver. Mas não quer dizer que eu perdoei, não vou viver, mas também não quero falar. Tá entendendo? Eu tenho que falar, eu tenho que amar aquela pessoa. Porque o maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. A pergunta é: estamos amando o próximo? Entendeu? Então, é você reconhecer. Então, eu aprendi que eu tenho que jejuar até aquilo sair do meu coração e depois eu começo a jejuar pelaquela pessoa e orar pelaquela pessoa. Entendeu? Pra depois, só depois, o Senhor vai limpando meu coração, vai limpando, e Deus ainda me põe a teste, tá? Que eu já contei meu testemunho aqui. Deus ainda me põe a teste, gente. Porque Deus conhece teu coração. Uma vez eu achei que eu tinha. Deus levou a pregação para outro patamar, tá, gente? Porque não era sobre isso que eu ia falar. Eu ia pregar aqui sobre portas impossíveis de abrir. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu achei que eu tinha perdoado a pessoa e passou anos eu achando que eu tinha perdoado a pessoa. E quando a pessoa precisou de mim, isso já deve ter uns 6 anos, tá? Atrás. Na época eu era missionária ainda. Quando a pessoa precisou de mim, você tá entendendo? Eu disse não, porque eu falei, eu não esqueci de nada do que ela fez comigo. Mas Deus tinha me dado um sonho 3 dias antes, dizendo que eu precisava liberar o perdão para aquela pessoa. E eu falei para Deus assim, Senhor, eu já perdoei a pessoa ó, há muitos anos, já se passou muita água debaixo dessa ponte. Entendeu? E a pessoa precisou de mim, veio até mim, mandou um recado e veio até mim. Eu mandei o recado de volta. Na época eu era missionária, eu falei assim, olha, eu não esqueci de nada. Eu perdoei, mas eu não esqueci. Gente, eu não havia perdoado. Quando eu falei isso, Deus me trouxe a memória e o sonho. Entendeu? E eu comecei a pedir perdão a Deus e entrei num outro processo de jejum, outro processo de oração e orando pelaquela pessoa, para Deus liberar o perdão, para eu liberar o perdão para aquela pessoa, né? Aí eu falei, Senhor, agora eu perdoei. Deus me colocou à prova de novo, a pessoa veio de novo. Entendeu? E a pessoa não tinha lugar para passar o Natal. E eu falei assim, pode vir para minha casa. E a pessoa, mesmo chamando pra minha casa, ela começou a me dar indiretas, fazer tipo essas coisinhas assim, sabe? Eu vi que era o inimigo ali. Eu falei, nada vai tirar a minha paz. Eu vou receber com o melhor que tem na minha casa. Entendeu? E foi assim, uma ceia abençoada. Na verdade, foi um almoço do dia 25. Foi abençoado por Deus, ficou aqui até a noite, foi a última pessoa embora, e eu evangelizei a pessoa, falei do amor de Cristo, aí eu vi que eu havia perdoado, entendeu? Então, em nome de Jesus, o perdão, quando a pessoa fala assim, eu perdoo fácil, eu fico assim, eu falei, meu Deus, problema comigo então, né? Entendeu? Então, em nome de Jesus, perdoa, porque não vale a pena, não vale a pena, tô te falando de coração, não vale. Sabe por quê? Porque se você, o Senhor chamar tua senha, você for na rua ou for atropelada, esses dias no Fantástico passou a menina que foi atropelada na praia, entendeu? De bicicleta, ela saiu, foi passear na praia de bicicleta e morreu ali. Então, às vezes, Deus chama a nossa senha, né? E a gente vai, mas aí você fecha o olho aqui, mas vai abrir o olho em outro lugar, mas aonde que eu vou abrir o olho? Eu vou abrir no seio de Abraão ou eu vou abrir no Hades? Entendeu? Eu vou abrir no Hades se eu for cheia de rancor, tá? Aí não adiantou eu expulsar demônio no nome de Jesus, orar, fazer campanha, orar por pessoas. Não adianta, se eu vou queimar no inferno. Então eu tenho que cuidar da minha alma. Então, como é que está a sua alma? Então, em nome de Jesus, se a sua alma tá, como eu falei aqui, ou você se identificou em algo que eu falei aqui, já começa a trabalhar isso dentro de você, tá? Aí a palavra de Deus vai dizer que eles começam a reclamar, começam a murmurar. Gente, a murmuração é a pior coisa que tem. Entendeu? O céu se tranca, Deus não ouve murmuração, tá? E murmuração é pior do que feitiço, entendeu? Então não murmure,
Não murmure. Em outras palavras, não reclame. Tem gente que reclama de tudo. Não sei se vocês vão lembrar daquele desenho animado que tinha. Gente, porque eu tenho 50 anos, né? Aquele era tão bichinho que falava assim, ó céu, ó vida, e ele reclamava de tudo, acho que era uma hiena, eu não lembro, eu era criança. E eu lembro que aquele bichinho reclamava de tudo, de tudo, de tudo, e tudo dava errado para aquele bichinho. Entendeu? Mas ele só vivia reclamando, eu não lembro mais o nome do desenho, eu era muito pequena. E ele só se dava mal. Entendeu? Então é como esse bichinho que eu não lembro o nome. Sabe? Parar de reclamar, porque quando você reclama, nada acontece. Eu vou te dar um exemplo. Eu tava brincando com um sobrinho e a gente tava jogando bola, né? E, gente, eu sou péssima em jogo. Aí ele tava jogando bola de futebol e ele que me ensinou a jogar, tá? E eu nunca ganho, só que dessa vez eu fiz mais gol que ele. E ele ficou reclamando, ficou murmurando, e eu falei pra ele, olha, quanto mais você reclamar, menos a bola vai entrar no gol. Quanto mais você... Ele fazia uma cara brava assim. Eu falei, porque ele só tem 5 aninhos. E eu falei assim, quanto mais você reclamar, o céu se fecha, meu filho, e a bola não entra. Gente, foi dito e feito. Ele, tipo assim, ele é um ótimo jogador com 5 anos, sabe? Você vê que ele que me ensinou a chutar a bola pro gol e o gol entrar, pra tu ver, o menino é bom com 5 anos, entendeu? E agora nada entrava, porque ele tava no momento de fúria, tava no momento de raiva, porque ele tá acostumado a ganhar, entendeu? Então, eu quero te dizer, eu falei pra ele, olha, enquanto você estiver assim, a bola não entra. Então, ele mesmo foi tentando amenizar aquele momento de fúria nele, foi rindo, toda vez que ele ria, brincava, eu via que ele tava fazendo um esforço, entendeu? A bola entrava. Aí, se eu fizesse um gol, ele ficava emburrado de novo, aí ele não conseguia entrar. A bola não conseguia entrar. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque ele estava ali murmurando de uma maneira por causa do futebol, mas estava murmurando. Então, quando você murmura, as coisas não acontecem no mundo espiritual. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Entendeu? Se você está murmurando no seu casamento, a tendência é do seu casamento ir de mal a pior. Se você está murmurando no seu trabalho, a tendência é ir de mal a pior o seu trabalho. Ah, não entra ninguém na minha loja. Aí que não vai entrar. A gente tem que ser profeta e profetizar coisas boas. Já entrou, já vendi, já venci, já paguei. Entendeu? Então, toda vez que você reclama e você mesmo joga palavras negativas sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre os seus relacionamentos, cada vez mais a coisa dá para trás. E eles começam a reclamar. E Deus dá uma direção para Moisés. Fala para Moisés, olha, Moisés, levanta aí, ora, porque o mar vai se abrir. E Moisés faz isso, gente. E Deus manda um vento veemente. Entendeu? Esse vento era um vento oriental. E o vento oriental é tipo um tufão dentro do mar. Tá? E alguns historiadores vão dizer que vai de trás para frente. Olha o cuidado de Deus para eles não se assustarem. E o vento, portanto que Moisés no cântico dele fala que Deus assoprou o vento das narinas dele. Imagina o sopro do vento das narinas de Deus. Entendeu? Então o mar abriu para um lado, o mar abriu para o outro e o povo começou a passar. Então, quando você está numa posição de oração, porque aqui Moisés foi orar, tá? O mar se abre. Quando você não reclama, o mar se abre. O povo reclamou, mas Moisés não reclamou. Quem orou foi quem reclamou? Não, quem orou foi quem não murmurou, foi Moisés. Se qualquer um deles tivesse orado, o mar não ia se abrir. Entendeu? Porque o mar não se abre para murmurador, para gente que reclama da vida, que reclama o tempo inteiro, para gente que sai palavrão da boca, que sai palavras que não provêm de Deus, que sai mentira, que sai fofoca, que sai contenda, entendeu? Tem fofocas que são como incêndio, vão incendiando tudo quanto é lugar e vai pegando fogo, entendeu? Então, em nome de Jesus, seja como Moisés, esteja apto a orar e o mar se abrir. Aqui Moisés estava apto e posicionado. Então, para o mar se abrir, eu tenho que ter uma posição diante do reino de Deus. Moisés aqui ele estava posicionado, ele tinha uma posição no reino.
Então ele ora e o mar se abre e o povo começa a passar. A palavra diz que o povo passa com o pé enxuto, porque quando Deus faz milagre, ele não faz meio milagre, ele faz milagre inteiro. Então o pé estava enxuto, significa, minha filha, que aquela época era sandália rasteira, que nem a sandalinha do povo foi molhada. Entendeu? Então aí você acordou hoje chorando porque não tem dinheiro para pagar o cartão de crédito. Você acordou hoje preocupado porque não tem como pagar a luz, pagar a água, fazer a tua compra. Você acordou hoje com uma vermelho revolto, uma fechado, encapelado na sua frente, porque o marido tá falando que vai embora, houve briga na sua casa, ou você descobriu uma doença, eu não sei qual é o mar encapelado que tá na tua frente, fechado, mas eu quero te dizer, porque quando você se posiciona, quando você tá numa posição correta de obediência, porque o segredo da nossa vitória é obediência, é posição. Quando você tá em posição, em obediência, Deus manda vento veemente. E o vento que joga a banda do mar para a direita, joga a banda do mar para a esquerda, oh, aleluia, e você passa. Deus me trouxe aqui como profeta para te dizer, para passar tem que estar posicionado. Para passar tem que passar em obediência. Porque quando você está em obediência, eu abro o mar, oh, aleluia. Porque quando o faraó, olha, vê o povo sendo vitorioso, acha que vai ser vitorioso também. Talvez o teu inimigo olhou para você e falou, deu bom para fulano, vai dar bom para mim também. Vou entrar no mar também. Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus manda anjos tirar a roda dos carros de Faraó. Que adiantou o poder bélico todo? Tá entendendo? As carruagens, os carros de Faraó, as armas, as flechas, a lança. Se Deus envia anjo, o anjo começa o quê? Tirar as rodas. Deus vai lá e fala para Moisés, Moisés, agora é a hora que eu vou fechar o mar. Então preste atenção, ó. Para a porta abrir eu tenho que orar, mas para a porta fechar eu tenho que orar também. Tem gente aqui falando assim, Senhor, me tira desse emprego. Abre uma porta para mim. Você tem que saber orar. Eu lembro que uma vez meu filho estava num trabalho que ele estava se aborrecendo muito nesse lugar, estava sendo perseguido nesse lugar e estava trazendo aborrecimento para dentro da minha casa. Eu fiz uma oração, eu falei assim, Mateus, vem cá. Botei ele no meio da minha sala, ele estava saindo para trabalhar. Eu falei, Senhor, fecha essa porta no nome de Jesus, mas abra outra. Entendeu? Eu orei para fechar e orei para abrir uma outra. Irmão, na mesma semana ele foi mandado embora. Na outra semana ele foi chamado para uma entrevista. Já começou os trâmites para entrar na empresa a qual ele está hoje. Entendeu? Então eu quero te dizer que para a porta abrir tem que orar. E para fechar tem que orar também. Ó, recebeste mal porque pede mal. Às vezes você está recebendo mal aí porque você não está sabendo orar. Sabe? Tem que ter jeito para falar com Deus. Tem que saber chegar aos céus, entendeu? A palavra de Deus vai dizer que os anjos começam a fazer isso no arraial dos egípcios, tá? Ao ponto que os egípcios falam assim, vamos voltar, porque o Deus dele está com ele. Só que, meu filho, Deus já tinha mandado o mar fechar. E aí, o que acontece? As águas voltam para o lugar. E quando as águas voltam para o lugar, morre Faraó, morre seus carros, morre cavaleiro. Você tá entendendo? Então acalma o seu coração. Porque Deus, quando entra na nossa batalha, morre Faraó, é o carro, o cavaleiro. Deus quebra o arco, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo, porque Deus é Deus. Esse problema que você está passando, não se preocupa não, porque Deus é que está na sua peleja. Você tá entendendo? Pastora, mas eu tô com esse laudo médico que não tem nada. O médico falou que não tem cura. Deus manda te dizer, haverá alguma coisa impossível para Deus? Gente, eu amo essa passagem, Lucas 1. Leia Lucas 1, quando Deus aparece para Maria. Perdão, quando o anjo Gabriel aparece para Maria, o anjo fala assim, não há nada impossível para Deus.
Deus, câncer não é impossível para Deus, mioma não é impossível para Deus, tumor não é impossível para Deus, não é impossível para Deus. Se Deus quiser te curar, Ele cura. É igual aquele louvor, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, também é Deus. Porque Deus sabe o que faz, meu querido e minha querida, mas isso não impede eu e você de orar e pedir a cura. Lembra de Jacó? Jacó segura o anjo e fala assim, ó, só te solto se você me abençoar. Oh, aleluia, quer cura? Segura o anjo e fala, só te solto se me abençoar. Quer cura da AIDS, quer cura da pressão alta, quer cura da Covid, quer cura da diabetes, quer cura do tumor. Você tá entendendo? Só solta quando Deus curar. Continue orando, continue orando. O médico tá dizendo, não tem cura em você. Para Deus não há nada impossível, para Deus não há nada impossível. E vai, meu filho, vai na fé. Entendeu? A palavra de Deus fala que se a gente tivesse fé, nós faremos coisas maiores do que Ele fez. Transportaríamos, né, uma montanha de um lugar para o outro. Entendeu? É fé. Então, meu querido e minha querida, tenha fé. Então, Deus vai lá e fecha o mar. E sabe o que eu acho interessante? Faraó, com todo o poder bélico que ele tinha, com seus carros, com seus cavaleiros, não adiantou dinheiro, não adiantou poder, não adiantou influência, não adiantou nada. Porque quando Deus quer abater o seu inimigo, Ele abate. Então, se você está com um perseguidor em teu encalço, alguém está te perseguindo no trabalho, alguém está te perseguindo dentro da sua casa, no seio da sua família, sabe? No teu ministério, querido, só coloca na mão de Deus. Porque Deus também fecha o mar. Deus também abate Faraó. Entendeu? Dos nossos inimigos, quem cuida é Deus. Davi vai dizer que Deus é o dono da guerra. Então, meu filho, as pessoas que fazem guerra comigo, não faz guerra comigo. Lamento dizer, faz guerra com o meu Deus. Eu sou como Davi. Eu entro na caverna de Adulão, vou deitar e vou dormir. Porque o meu Senhor guerreia as minhas guerras. Entendeu? Então, em nome de Jesus, sabe o que aconteceu? Morre Faraó, morre todo um exército. Lembra o povo hebreu que passou com o pé enxuto? O que eu falei no começo da pregação? Que eles eram pastores, né? Eram lavradores, então eles não tinham arma, não tinham escudo, não tinha nada. Flávio Joséfo vai dizer que Deus naquele dia armou um exército, porque todas as armas de Faraó, dos seus carros e cavaleiros, vieram à margem, aos pés dos hebreus. E ali eles foram armados. Deus armou um exército. Lembra quando Deus fala assim para Moisés? Moisés, diga ao povo que marchem. Só marcham quem está no exército. Mas aquele povo não estava em exército, não sabia nem marchar. E Deus já estava profetizando em cima deles. Marchem, porque vocês são exército, vocês são valorosos, eu sou com vocês, eu que tirei vocês do Egito, sou eu que abre porta, sou eu que abro o mar, e o inimigo eu engulo, aleluia. Então para de se preocupar, querido e querido, para de ficar resmungando, para de ficar se lamentando pelo que você está passando, porque é Deus quem abre mar, é Deus que coloca as coisas no lugar. E Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele vai colocar tudo que está fora do lugar no lugar. Se prepara para ver mar aberto. Se prepara para ver sobrenatural de Deus. E como eu gosto de trabalhar com profeta, oh, aleluia. E você, querido e querido, é profeta no nome de Jesus. Profetiza. Você vai colocar assim nos comentários, mas como eu sempre falo, não adianta só colocar, só digitar. Tem que, falar enquanto você está digitando. Reverbera, mas não é assim não. Ai, não, reverbera com voz, sabe? Com autoridade. Estou suando, gente. Com autoridade. Então, em nome de Jesus, já coloca aí nos comentários. O mar está abrindo para me passar hoje, eu vou passar. O mar está abrindo hoje para me passar e eu vou passar. O mar está abrindo hoje para me passar e eu vou passar. O aleluia!
Pode passar, querida, vai voltar depois para deixar o testemunho aqui, porque tem mar sendo aberto hoje. Sabe aquele caminho que estava trancado, aquela porta que estava trancada, no nome de Jesus está sendo aberto hoje. Receba aí, porque Moisés abriu aquele mar com chave de madeira. Ele estava apenas com um cajado na mão, e Deus manda te dizer que ele abre porta com chave de madeira. Deus hoje está abrindo portas que estavam trancadas aqui, oh, aleluia. Então eu já quero te convidar para estar orando comigo no nome de Jesus. Vamos orar, meu querido e minha querida, vamos orar, porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. Você que está com porta trancada de trabalho, porta trancada da vida sentimental, sabe? Você que está com processo aí na saúde, você mesmo, já manda o vídeo para aquela pessoa que está necessitada, tá? Porque eu quero estar orando por ela no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido. Pai amado, eu te entrego cada um que aqui está, cada um que está com uma porta trancada, cada um que chegou aqui desesperado, cada um, Senhor, que no meio do deserto olhou para trás e viu o seu perseguidor atrás dele, dela, viu, sabe, Senhor, que há uma inveja, que há uma competição, sabe, que Faraó, Senhor, tem mais poder bélico, que Faraó pode abater, que Faraó pode fazer, Senhor, mas nós, Senhor, servimos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, servimos a um Deus que envia anjo, servimos ao Deus que vai na nossa frente. Senhor, lembra de Davi, que tu manda Davi esperar o barulho na copa das árvores. Estamos aqui esperando o barulho da copa das árvores para seguir. Senhor, se tu não for na batalha, nós não vamos. Se tu não abrir o mar, não tem como passar. Então abre o mar para esta mulher e abre o mar para este homem. Eu não sei qual é a impossibilidade que eles estão passando. Se a impossibilidade é na finança, se é no casamento, na vida sentimental, familiar. Se a impossibilidade, Senhor, é diante de uma porta trancada, diante de um câncer, um tumor, uma diabetes, uma fibromialgia, eu não sei, Senhor, qual é o mar, Pai, mas eu sei o Deus que abre mar, Pai amado e Pai querido, e ainda que tu decida não abrir mar, tu é o Deus que faz andar sobre o mar, Senhor. Nós confiamos tanto em Ti, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que alguma coisa tu vai fazer, porque se o mar não se abrir, nós passaremos por cima, porque tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. A tua palavra diz que tu és o socorro bem presente na angústia e na tribulação. Então eu coloco nas tuas mãos a peleja desta mulher, a peleja desse homem. Entra com a tua glória, coloca o que está fora do lugar no lugar e decreta a vitória. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meu querido e minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Compartilha essa live com aquela pessoa que está com a vida destruída. Sabe, aquela pessoa que está passando por dificuldades, que está com o mar trancado diante dela, casamento falido, está com laudo médico debaixo do braço, para que ela saiba que há um Deus que ainda abre mar, há um Deus que ama trabalhar com impossibilidade, porque para Deus nada é impossível. Sabe esse teu problema aí? Esse mar fechado, não é impossível Deus abrir. Então se prepara para viver momentos, sabe, de alegria, momentos que você vai ficar como Sara, de um lado e pro outro pela casa dizendo: quem diria, hein, que eu, Sara, ainda amamentaria, porque Deus realizou o sonho dela de ser mãe. Então, em nome de Jesus, se prepara para cantar como Sara, para cantar como Miriam, se prepara para viver o sobrenatural de Deus, porque hoje o mar se abriu e foi para você, tá? Compartilha esse vídeo no nome de Jesus. Não saia daqui sem dar o seu like. Beijo grande, até a próxima. Tenha uma semana cheia da glória e cheia da graça de Deus.